Olá, gente! Nós estamos aqui então começando com o nosso primeiro vídeo da nossa série Vivendo a Fé, tá? Eu me chamo José Simões e a nossa proposta é fazer uma reflexão de temas da vida religiosa que tenham alguma ligação mais concreta com a nossa vida material, com o nosso dia a dia. A nossa proposta não é, como eu já falei, não é fazer uma reflexão proselitista, a intenção não é coaptar pessoas, roubar pessoas para a religião A ou B, mas levar você ao entendimento dos textos bíblicos, levando em consideração não uma reflexão fundamentalista que leve ao pé da letra, mas que também considere a tradição apostólica que a gente percebe mesmo nos textos bíblicos, né? Mas também ao longo da história de vivência das primeiras comunidades cristãs. Então, nosso primeiro tema podemos dizer assim, um tema polêmico. Então, uma pergunta que se faz, que eu já ouvi e que fizeram várias vezes para mim posso ter imagens religiosas em casa para fazer orações? Bom, é uma questão bem interessante, né? E eu acredito que seja a dúvida de muitas pessoas. Então, independente de você ser católico, de você ser evangélico, de você... Enfim, mas desde que você seja cristão, nós vamos encontrar alguns textos que se remontam a essa temática da confecção de imagens ou da utilização de imagens para poder praticar a sua fé. Então, diante dessa situação, ocorre algumas acusações, né? Olha, você está em pecado, né? Você vai para o inferno porque você tem uma imagem de algum personagem, alguma figura religiosa, né? Que você tem uma determinada devoção. E aí a gente pode então ir diretamente para o texto bíblico, tá? Você pode pegar inclusive a sua Bíblia, não importa qual Bíblia você esteja usando, mas você pode pegar a sua Bíblia lá em Êxodo capítulo 20, versículo 4. Tá? Não faça para você ídolos, nenhuma representação daquilo que existe no céu e na terra, ou nas águas que estão debaixo da terra. Não se prostre diante desses deuses, nem sirva a eles, porque eu, Javé seu Deus, sou um Deus ciumento. Primeiramente, agradecer a Deus porque o ciúme de Deus, ou seja, o amor por nós, nos traz a certeza de que Ele nunca irá nos abandonar. Essa é a primeira verdade que você tem que tirar desse texto. Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus nos quer junto dele, né? Então essa vamos dizer assim, todo esforço, se nós pudéssemos falar assim, todo esforço de Deus nesse sentido é para ter você junto dele, tá? E aí você poderia, olha, tá aqui, tá na Bíblia, tá provando que nós não podemos, porque Deus está dizendo que não podemos confeccionar nenhum tipo de imagem para nós. Deus é um Deus ciumento. Porém, meus irmãos, nós podemos olhar também no mesmo livro. Pegue lá, vai lá em Êxodo capítulo 25, versos de 18 a 20, e olha lá o que Deus vai dizer para mim e para você. Nas duas extremidades da placa, faça 2 querubins de ouro batido. Cada um sairá de um extremo da placa e a cobrirão com as asas estendidas para cima. Estarão diante um do outro, olhando para o centro da placa. Olha, Êxodo capítulo 25, de 18 a 20, é Deus mandando Moisés confeccionar, né, querubins de ouro e colocá-los sobre a arca. Estranho, não é? Se em alguns capítulos atrás Deus proíbe que se faça qualquer imagem e de repente ele vem e diz, olha, faça querubins, coloque em cima da arca.
aliança. E nós podemos também, por exemplo, ir lá no livro de Números, a 9, 21, de 8 a 9. Acharam aí? Se não, vai anotando, ou então você pode voltar esse vídeo e você vai estudando aos poucos devagar e você vai comprovar. Ninguém está falando, né? Eu estou com a Bíblia aqui nas minhas mãos, tá? E você pode confirmar aí na sua, que com certeza vai estar, mesmo sendo de uma tradução diferente, talvez, mas você vai encontrar com o mesmo sentido. E Javé lhe respondeu: faça uma serpente venenosa e coloque-a sobre um poste. É Deus mandando Moisés fazer, né? Quem for mordido e olhar para ela, ficará curado. Então Moisés fez uma serpente de bronze e a colocou no alto de um poste. Quando alguém era mordido por uma serpente, olhava para a serpente de bronze e ficava curado. Então você percebe aqui Deus mais uma vez mandando Moisés preparar uma serpente, uma imagem, e no caso de uma serpente, e Moisés a fez de bronze, e todas as pessoas que passavam e que eram picadas por serpente, ao olhar para a serpente de bronze que Moisés, em obediência a Deus, fez, ficaram curados. Então, uma imagem que servia de cura, de libertação, porque era um sinal da presença de Deus. Algo confeccionado a mando de Deus para que as pessoas encontrassem então a sua salvação e a sua cura. E mais, se nós pegarmos, por exemplo, o livro de 1 Reis, convido você a pegar lá na sua Bíblia, 1 Reis, capítulo 6, tá? Versículo de 23 a 35, mas eu não vou ler todo o capítulo aqui, por conta do nosso tempo, senão o vídeo vai ficar muito longo, né? Mas eu gostaria que você pegasse aqui, a gente vai fazer uma pequena leitura, lá desde o versículo 23, por exemplo. Diz assim: para o Santíssimo, Salomão fez 2 querubins de oliveira selvagem. Fez 2 querubins, cada um com 5 metros de altura. Cada asa do querubim media 2,5 metros, de modo que a distância era de 5 metros de uma ponta a outra das asas. Não era qualquer imagem que Deus mandou fazer, né? É uma imagem assim absurdamente grande. Você imaginar 5 metros de uma ponta a outra, é algo assim absurdo de grande, né? E se a gente for verificar, por exemplo, aqui você pode percorrer aí no seu texto depois com paciência, você paralisa o vídeo, depois você vai estudando devagarzinho para você comprovar, para você ver que não é uma invenção, né? Estou lendo aqui o texto bíblico, tá? E ainda dizia aqui, versículo 29, mas você pode ler todo de 23 a 35, mas eu vou pegar 29, porque só para usar o termo, já que lá naquele primeiro versículo de Êxodo 20, em que Deus diz para não confeccionar nenhuma imagem para si, né? Aqui ele já diz assim, Salomão mandou esculpir figuras de querubins, né? Palmeiras e flores ao redor de todas as paredes do templo, tanto por fora como por dentro, e mandou cobrir de ouro o piso interior e exterior do templo. Então, meus irmãos, pelo texto aqui fica bem claro que muitas das vezes a gente encontra por aí, em algumas instituições religiosas, a pregação, vamos dizer assim, um pouco que tendenciosa. Pessoas que pegam ao pé da letra, pegam um versículo ou alguns versículos, eles simplesmente retiram do seu contexto, eles distorcem o sentido, porque não fazem uma reflexão mais profunda, não procuram aqueles que dedicam a vida para
ao estudo dos textos bíblicos, né? De repente nem rezam, nem oram a Deus pedindo a inspiração do Espírito Santo, com certeza, e acabam fazendo uma pregação que nada mais é, me parece, é uma opinião minha, você pode ter outra opinião, para cooptar, para roubar pessoas de uma determinada crença para outra crença, ou de uma determinada instituição para outra. E aqui é um exemplo claro, na minha opinião, de falsos profetas, pessoas que pregam e que, para tentar dizer, olha, você está no inferno, venha para cá e tal, né, acabam usando um trecho da Bíblia e esquecem de outros. E aí eu pergunto para você, será que Deus, mandando proibir a confecção de imagem no momento, e depois no mesmo livro, e depois se multiplica passagens em outros livros, mandando confeccionar, né? Será que Deus estaria se contradizendo? Será que Deus de repente estaria brincando com você e comigo? Claro que não. Né? Deus é um Deus amoroso, Deus é um Deus misericordioso, Deus é Deus. Não tem necessidade de brincar com você nem comigo, não é verdade? Mas, então, qual é a questão aqui? Fica claro, meus irmãos, que os textos proibitivos são proibitivos para a confecção de imagens de outros deuses, né? Então, é Deus que proíbe você e a mim de confeccionar imagens de outros deuses, para que você não faça o ato de adoração, ou seja, de completa prostração da sua vida, da sua alma, da sua crença, da sua esperança, da sua fé em outro Deus, a não ser o único Deus verdadeiro que eu e você seguimos. Então, esse é o contexto, podemos dizer, dos textos que a gente estava analisando ainda há pouco, tá? Então, o que Deus não quer nem de mim nem de você é que você repita e eu repita a mesma coisa que os povos pagãos faziam, né? Quer dizer, esqueciam do Deus verdadeiro, mesmo com tantos sinais e tantas maravilhas, e você deve ter algum sinal, algum testemunho de algo que Deus fez na sua vida e que é motivo de nós louvarmos. Então, diante disso, meus irmãos, Deus autoriza sim a confecção de imagens, né, como um instrumento de cura, como pediu a Moisés, mandou Moisés que fizesse. Ainda tem uma outra reflexão que a gente poderia pensar, uma relação. Lembra lá do Gênesis? O pecado, ele é proposto por uma serpente. Nesse caso de Moisés, a salvação, a cura daqueles que eram picados por serpentes venenosas vem através da imagem de uma serpente, né? E Deus então autoriza com uma inspiração. Você pode sim, eu posso sim ter imagens que nos inspirem a uma oração, que nos lembrem de figuras, de pessoas, e também, quem sabe, do próprio Cristo, que é o nosso principal, que é o nosso único Senhor, para estimular a nossa oração, o nosso momento que nós dedicamos a esse encontro e essa adoração ao Deus verdadeiro. Então, com isso fica a nossa pequena parcela, quem sabe tentando ajudar você a ter uma outra reflexão. E se você concorda, se não concorda, com todo respeito, coloque, né, o seu comentário, nos ajude. E você pode também dar sugestões de novos temas. E a gente vai pesquisar, vai estudar e vai trazer aqui para você, e a gente fica aberto. Então, com isso, nós terminamos hoje o nosso primeiro vídeo, né, do nosso programa, do nosso canal, chamado de Vivendo a Fé. Eu sou José Simões e deixo um grande abraço para você. Que Deus nos abençoe. Amém. Agora e sempre.